Você me envergonha? Sai da minha frente agora. O homem gritou apontando o dedo para a mulher idosa que estava parada em frente ao portão da mansão. A senhora de cabelos brancos recuou, as mãos trêmulas se ergueram em gesto de defesa. Os olhos marejados de lágrimas olhavam para aquele rosto que ela conhecia desde o primeiro dia de vida dele. Mas agora, 40 anos depois, aquele menino que ela embalou nos braços calejados, que ela alimentou com o suor do próprio trabalho, que ela protegeu de todas as tempestades da vida, estava ali na frente dela vestindo um terno caríssimo, usando um relógio que custava mais do que ela ganhou em uma década inteira de trabalho, que a expulsava de sua própria casa como se ela fosse uma estranha indesejada na rua. Os vizinhos observavam pelas janelas. Alguns balançavam a cabeça em desaprovação, outros comentavam em voz baixa sobre a vergonha daquela cena. Mas ninguém se atrevia a intervir. O filho havia se tornado um dos empresários mais poderosos da região e todos sabiam que era melhor não se meter nos assuntos dele. A mãe tentou dar um passo à frente, os lábios tremeram tentando formar palavras, mas a voz não saía. Como explicar a dor de ser rejeitada pelo próprio filho? Como aceitar que aquelas mãos que um dia seguraram as dele para ensinar os primeiros passos, agora eram consideradas sujas demais para tocar nos portões da mansão? Você consegue imaginar trabalhar a vida inteira, sacrificar todos os seus sonhos, abrir mão de tudo para dar um futuro melhor ao seu filho, e no final ser tratada como lixo? Parece impossível, mas essa história aconteceu de verdade e o que vai acontecer depois vai te deixar sem palavras. Antes de continuar, se inscreve no canal e deixa seu like, porque essa história vai mostrar como o destino tem uma forma muito particular de fazer justiça. Me conta aqui nos comentários de que cidade você está assistindo, quero saber até onde essas histórias de vida estão chegando. Mas para entender como chegamos a esse momento devastador, precisamos voltar no tempo. Voltar 40 anos atrás, quando tudo era diferente, quando aquela mulher idosa era jovem, forte e cheia de esperança. Seu nome era Rosa Silva, e ela tinha apenas 22 anos quando descobriu que estava grávida de seu único filho, Miguel. Era o ano de 1983, numa cidade do interior de São Paulo chamada Araçatuba. Rosa morava num bairro humilde da periferia, numa casa de 3 cômodos que dividia com a mãe viúva e 2 irmãos mais novos. O pai de Miguel nunca assumiu a criança. Quando Rosa contou sobre a gravidez, o homem simplesmente desapareceu da cidade, deixando-a sozinha para enfrentar as consequências. Rosa chorou durante dias seguidos, não pela perda dele, mas pelo medo do futuro. Como ia criar uma criança sozinha? Como ia trabalhar e cuidar de um bebê ao mesmo tempo? Sua mãe estava doente, seus irmãos eram jovens demais para ajudar. A responsabilidade cairia inteira sobre seus ombros, mas Rosa era feita de um material diferente. Ela secou as lágrimas e tomou uma decisão. Ia trabalhar mais duro do que qualquer pessoa naquela cidade. Ia fazer o que fosse necessário para garantir que seu filho tivesse uma vida melhor do que a dela. Nunca ia permitir que Miguel passasse as mesmas necessidades que ela passou durante a infância. Nunca ia deixar que ele sentisse fome, frio ou abandono. Miguel nasceu numa manhã de março de 1984. Foi um parto difícil, quase 20 horas de trabalho de parto num hospital público superlotado. Rosa quase morreu, perdeu muito sangue, mas quando finalmente segurou o filho nos braços, sentiu que tudo tinha valido a pena. Aquele bebezinho pequeno, frágil, com os olhinhos fechados, era a razão pela qual ela ia continuar lutando. Era o motivo de cada respiração, de cada passo, de cada gota de suor que ia derramar dali em diante. Nos primeiros meses, Rosa sobrevivia fazendo pequenos bicos. Costurava roupas para as vizinhas, vendia doces na feira aos domingos, fazia faxinas em casas alheias sempre que conseguia deixar Miguel com a mãe. Dinheiro mal dava para pagar o aluguel e comprar o básico. Muitas noites, Rosa ia dormir sem comer para garantir que tivesse leite suficiente para amamentar o filho. Seu corpo ficava fraco, as mãos tremiam de fome, mas ela nunca reclamava. Cada vez que olhava para Miguel dormindo tranquilo em seu berço improvisado, sabia que estava fazendo a coisa certa. Quando Miguel completou 6 meses, Rosa conseguiu um emprego fixo. Não era um emprego qualquer, era um dos trabalhos mais pesados que existiam. Ela foi contratada como lavadeira numa lavanderia industrial que atendia hotéis e hospitais da região. O trabalho começava às 5 da manhã e terminava às 6 da tarde, 6 dias por semana. O salário era miserável, mal dava para pagar as contas, mas era melhor do que a instabilidade dos bicos. A rotina de Rosa se tornou uma batalha diária contra o tempo e o cansaço. Ela acordava às 4 da manhã, preparava a mamadeira de Miguel, deixava o bebê com a mãe e corria para pegar o primeiro ônibus do dia. A lavanderia ficava do outro lado da cidade, em uma área industrial cheia de fábricas e galpões. O calor lá dentro era insuportável. Máquinas gigantes giravam sem parar,
o vapor subia em nuvens densas, o cheiro de produtos químicos ardia no nariz e na garganta. Rosa passava 12 horas em pé, carregando trouxas pesadas de roupas sujas, operando máquinas que queimavam as mãos se ela não tivesse cuidado, dobrando lençóis ainda quentes que saíam das secadoras. Suas costas doíam tanto no final do dia que ela mal conseguia se curvar para pegar Miguel no colo quando chegava em casa. Suas mãos, antes macias e delicadas, foram ficando ásperas, calejadas, com a pele rachada pelos produtos químicos. As unhas quebravam, os dedos inchavam, mas Rosa continuava trabalhando. À noite, quando finalmente chegava em casa exausta, Rosa ainda tinha que cuidar de Miguel. Dar banho, trocar fraldas, embalar para dormir. Muitas vezes ela cochilava sentada na cadeira de balanço com o bebê nos braços, acordando assustada horas depois com o corpo todo dolorido. Dormia no máximo 4 ou 5 horas por noite antes do despertador tocar novamente às 4 da manhã para começar tudo de novo. Os anos foram passando nessa rotina brutal. Miguel crescia saudável e forte, uma criança esperta e curiosa. Com 3 anos, já falava frases completas e fazia perguntas sobre tudo. Rosa olhava para o filho com orgulho imenso. Todo o sacrifício valia a pena quando via o sorriso dele, quando ouvia suas risadas, quando ele corria para abraçá-la assim que ela chegava do trabalho. Não importava o quanto ela estivesse cansada, sempre encontrava energia para brincar com Miguel, para contar histórias, para dar atenção. Mas a vida continuava difícil. A mãe de Rosa faleceu quando Miguel tinha 4 anos, deixando um vazio enorme na família. Rosa agora tinha que criar o filho completamente sozinha. Seus irmãos haviam se mudado para outras cidades em busca de melhores oportunidades. Ela estava verdadeiramente sozinha, sem rede de apoio, sem ninguém para dividir o peso. Quando Miguel completou 6 anos, Rosa o matriculou numa escola pública do bairro. Foi um dos dias mais felizes da vida dela. Ver o filho de uniforme, com a mochila nas costas, indo para a escola, representava tudo que ela sempre sonhou. Educação era a chave para uma vida melhor. Rosa sabia disso. Ela mesma havia estudado apenas até o 5º ano antes de ter que abandonar a escola para trabalhar. Mas o filho dela ia estudar, ia terminar o ensino médio, quem sabe até fazer faculdade. Esse era o sonho de Rosa. Todos os dias, antes de ir para o trabalho, Rosa levava Miguel até a escola. Depois, uma vizinha bondosa buscava o menino e cuidava dele até Rosa chegar à noite. Era um arranjo difícil, mas funcionava. Miguel era um aluno brilhante. As professoras sempre elogiavam sua inteligência, sua dedicação, suas notas excelentes. Rosa guardava cada boletim, cada desenho, cada trabalho escolar como se fossem tesouros preciosos. Pendurava tudo nas paredes da casa humilde, mostrando para qualquer visita o quanto seu filho era inteligente. Mas conforme Miguel foi crescendo, as coisas começaram a mudar. Com 8, 9 anos, o menino começou a perceber que era diferente dos outros colegas. Percebia que suas roupas eram mais velhas, remendadas. Percebia que seu material escolar era mais simples. Percebia que nunca tinha dinheiro para comprar lanche na cantina como os outros. Começava a sentir vergonha. Rosa fazia o possível para não deixar faltar nada. Ela comprava roupas em brechós, consertava os calçados 1000 vezes antes de substituir, economizava em tudo para poder dar o melhor para Miguel. Mas havia limites. O salário de lavadeira simplesmente não permitia luxos. Não permitia passeios, viagens, brinquedos caros ou roupas de marca. Quando Miguel completou 12 anos, algo começou a mudar nele. Ele passou a se envergonhar da mãe. Pedia para ela não buscá-lo na escola porque os colegas riam das roupas velhas dela, das mãos calejadas, do cheiro de sabão que não saía mesmo depois do banho. Rosa sentia o coração partir, mas tentava entender. Era a adolescência, a fase difícil, ia passar. Pelo menos era isso que ela dizia para si mesma nas noites em que chorava sozinha no quarto. Mas não passou, a vergonha foi crescendo. Miguel começou a mentir para os colegas sobre o que a mãe fazia. Dizia que ela trabalhava num escritório, que era secretária, qualquer coisa menos a verdade. Porque a verdade era humilhante demais para ele. Como admitir que a mãe era uma simples lavadeira? Como aceitar a pobreza quando todos os colegas pareciam ter tanto? Rosa percebia a mudança, mas fingia que não. Continuava trabalhando duro, continuava fazendo sacrifícios enormes. Quando Miguel passou no vestibular para a faculdade de administração numa universidade particular, Rosa quase desmaiou de felicidade. Era tudo o que ela sempre sonhou, mas o sonho tinha um preço. A mensalidade da faculdade era cara, muito cara. Mesmo com a bolsa parcial que Miguel conseguiu, ainda faltava dinheiro. Foi então que Rosa decidiu trabalhar ainda mais. Arrumou um segundo emprego. De manhã continuava na lavanderia industrial, à noite passou a fazer faxina num prédio comercial. Trabalhava das 5 da manhã até às 10 da noite, 7 dias por semana. Dormia no máximo 3 ou 4 horas. Seu corpo começou a dar sinais de que não aguentaria muito mais. As dores nas costas ficaram constantes, as mãos inchavam tanto que mal conseguia segurar as coisas, tonturas frequentes a faziam cambalear.
Mas Rosa não parava, não podia parar. O filho estava na faculdade, era tudo que importava. Cada centavo que ela ganhava ia direto para pagar a mensalidade, os livros, o transporte de Miguel. Ela mesma vivia de restos. Comia apenas uma refeição por dia, sempre o mais barato que encontrava. Suas roupas eram as mesmas há anos. Seus sapatos estavam tão gastos que ela colocava papelão dentro para cobrir os buracos na sola. Miguel, por outro lado, estava vivendo um mundo completamente diferente. Na faculdade, ele conheceu jovens de famílias ricas. Viu como eles viviam, como se vestiam, os lugares que frequentavam. E a vergonha da própria origem cresceu ainda mais. Ele começou a evitar falar sobre a família. Quando os colegas perguntavam, inventava histórias. Dizia que o pai havia morrido e deixado uma herança, que a mãe não precisava trabalhar, que moravam numa casa boa. As mentiras foram se acumulando. Miguel criou uma versão fictícia de sua vida. Uma versão onde não havia pobreza, não havia vergonha, não havia uma mãe que matava-se de tanto trabalhar para sustentá-lo. Quanto mais mentia, mais distante ficava da realidade. Mais distante ficava de Rosa. Rosa percebia o afastamento do filho, mas tentava se convencer de que era normal. Ele estava ocupado com a faculdade, com os estudos, com os amigos. Era natural que não tivesse tanto tempo para a mãe. Pelo menos era isso que ela repetia para si mesma quando Miguel deixava de almoçar em casa aos domingos, quando esquecia o aniversário dela, quando mal conversava com ela durante a semana. No terceiro ano de faculdade, Miguel conseguiu um estágio numa grande empresa de tecnologia. O salário era bom, melhor do que Rosa ganhava nos 2 empregos juntos. Pela primeira vez na vida, ele tinha dinheiro no bolso. Dinheiro para comprar roupas melhores, para sair com os amigos, para frequentar lugares que antes só via de longe. Quanto mais ele subia, mais se distanciava das próprias raízes. Rosa continuava trabalhando duro, continuava pagando parte das despesas de Miguel mesmo depois do estágio. Ele nunca ofereceu ajuda. Nunca perguntou se a mãe precisava de dinheiro. Estava ocupado demais construindo sua nova vida, sua nova imagem. A lavadeira que o criou não cabia mais nessa imagem. Quando Miguel se formou, Rosa estava lá na colação de grau. Ela tinha comprado um vestido novo, o primeiro em anos, só para aquele dia especial. Chegou cedo, sentou num canto da plateia, os olhos brilhando de orgulho e emoção. Mas quando Miguel subiu ao palco para receber o diploma, ele olhou para a plateia e fingiu não ver a mãe. Cumprimentou os pais dos amigos, sorriu para fotos com pessoas que mal conhecia, mas ignorou Rosa completamente. Rosa sentiu uma dor no peito. Uma dor que não era física, mas emocional, profunda. Devastadora, ela tentou se aproximar depois da cerimônia, mas Miguel estava sempre cercado de gente, sempre ocupado. Quando finalmente conseguiu chegar perto, ele foi frio. Disse que estava com pressa, que tinha um jantar de comemoração com os colegas. Não a convidou, simplesmente foi embora. Naquela noite, Rosa chorou até não ter mais lágrimas. Pela primeira vez em 40 anos, ela questionou se tinha feito a coisa certa. Será que todo aquele sacrifício tinha valido a pena? Será que deveria ter se dedicado tanto a um filho que agora a tratava como se ela fosse invisível? Mas mesmo com a dor, Rosa não conseguia deixar de amar Miguel. Ele era seu filho. Era tudo que ela tinha no mundo. Então ela continuou. Continuou trabalhando, continuou tentando se aproximar, continuou esperando que um dia ele voltasse a ser aquele menino carinhoso que corria para abraçá-la quando ela chegava do trabalho. Depois da formatura, Miguel foi contratado pela mesma empresa onde estagiava. O salário era excelente. Em poucos meses, ele alugou um apartamento pequeno num bairro de classe média. Não convidou Rosa para morar com ele. Nem sequer mostrou o apartamento para ela. Simplesmente se mudou e avisou por mensagem de texto. Rosa continuava morando na mesma casa humilde da periferia, agora completamente sozinha. O silêncio era ensurdecedor. As paredes que antes ecoavam com as risadas de Miguel agora só refletiam a solidão de uma mulher que tinha dado tudo e não recebera nada em troca. Ela ainda trabalhava nos 2 empregos, mas agora o dinheiro era só para ela. Pela primeira vez em décadas, poderia ter economizado, ter melhorado sua própria vida. Mas Rosa não sabia fazer isso. Não sabia viver para si mesma. Tinha passado a vida inteira vivendo para o filho. Miguel subia rápido na empresa. Era inteligente, dedicado, ambicioso. Em 3 anos, foi promovido a gerente. Em 5, era diretor regional. Com 28 anos, já ganhava mais em um mês do que Rosa tinha ganho em uma vida inteira. Comprou um carro importado. Trocou o apartamento por uma casa maior num condomínio fechado. Começou a frequentar clubes exclusivos, a viajar para o exterior, a viver o estilo de vida que sempre invejou nos outros. Quanto mais ele subia, mais se afastava de Rosa. As visitas, que já eram raras, pararam completamente. As ligações se tornaram esporádicas, sempre breves, sempre com desculpas sobre estar ocupado. Rosa tentava entender, tentava não cobrar, mas a dor era constante.
Era como se tivesse perdido o filho, mas ele ainda estivesse vivo em algum lugar, apenas não quisesse mais saber dela. Rosa, por sua vez, estava envelhecendo. O corpo que tinha aguentado décadas de trabalho pesado começava a dar sinais graves de desgaste. As dores nas costas agora eram insuportáveis. Os médicos disseram que ela tinha problemas sérios na coluna, resultado de anos carregando peso excessivo. Suas mãos estavam deformadas pela artrite, os dedos inchados e tortos. Tinha dificuldade para segurar até mesmo objetos leves. Precisou deixar o emprego da lavanderia, seu corpo simplesmente não aguentava mais. Ficou apenas com o trabalho de faxina noturna, mas até isso estava ficando difícil. Havia dias em que mal conseguia se levantar da cama. Tomava analgésicos como se fossem balas, mas a dor persistia. Estava ficando pobre novamente. A aposentadoria era miserável, mal pagava o aluguel, começou a atrasar contas, a passar necessidades. Foi então que Rosa decidiu procurar Miguel. Não para pedir dinheiro, mas apenas para vê-lo. Sentir falta do filho estava matando ela aos poucos. Queria apenas conversar, saber como ele estava, talvez almoçar juntos como faziam antigamente. Apenas isso. Um pouco de atenção, um pouco de carinho do filho pelo qual ela tinha sacrificado tudo. Rosa conseguiu o endereço da casa de Miguel através de uma conhecida que trabalhava no mesmo bairro onde ele morava. Pegou 3 ônibus para chegar até lá. A viagem durou quase 2 horas. Cada solavanco do ônibus era uma tortura para suas costas doloridas, mas ela aguentou, precisava ver o filho. Quando Rosa finalmente chegou ao condomínio, ficou impressionada. Era um lugar luxuoso com guarita, portão eletrônico, jardins bem cuidados. Ela se aproximou da guarita e pediu para falar com Miguel Silva. O segurança olhou para ela com desconfiança. Perguntou quem ela era. Rosa respondeu com orgulho que era a mãe dele. O segurança ligou para a casa de Miguel. Rosa podia ouvir parte da conversa. O segurança explicou que tinha uma senhora na portaria dizendo ser mãe dele. Houve uma pausa longa. Então o segurança olhou para Rosa com uma expressão estranha e disse que o senhor Miguel mandou dizer que estava ocupado e não podia receber visitas. Rosa sentiu as pernas bambearem. Ela insistiu. Pediu ao segurança para ligar novamente, explicar que ela tinha vindo de longe, que só queria conversar por alguns minutos. O segurança, com pena daquela senhora de aparência tão frágil, ligou novamente. Dessa vez a resposta foi ainda mais fria. Miguel disse para mandar a mulher embora. Rosa não acreditou, ficou ali parada na frente da guarita, os olhos cheios de lágrimas, o coração partido. Ela não estava pedindo nada, apenas queria ver o filho, porque ele não queria vê-la, o que ela tinha feito de tão errado para merecer essa rejeição. O segurança, constrangido, pediu gentilmente para ela ir embora. Disse que estava apenas cumprindo ordens. Rosa assentiu com a cabeça, as lágrimas já escorrendo pelo rosto, e se virou para sair. Foi nesse momento que viu Miguel. Ele estava saindo de casa, entrando no carro importado. Os olhares se cruzaram por um segundo. Rosa levantou a mão num gesto tímido de cumprimento. Mas Miguel desviou o olhar rapidamente, entrou no carro e saiu em alta velocidade. Foi como se alguém tivesse enfiado uma faca no coração de Rosa e girado lentamente. Ela ficou ali parada por longos minutos, incapaz de se mover, incapaz de processar o que tinha acabado de acontecer. Seu filho, pelo qual ela tinha dado tudo, tinha acabado de fingir que ela não existia. Rosa voltou para casa naquele dia completamente destruída. Não comeu, não dormiu, apenas ficou sentada no escuro olhando para as fotos antigas de Miguel criança. Aquele menininho sorridente nos braços dela era a mesma pessoa que hoje a tratava como lixo. Como alguém podia mudar tanto, onde ela tinha errado? Semanas seguintes foram as mais difíceis da vida de Rosa. Ela entrou numa depressão profunda. Parou de comer direito, parou de sair de casa, parou até de fazer as faxinas. Foi demitida do emprego. Agora sobrevivia apenas da aposentadoria miserável que mal dava para comprar comida. Os meses foram passando e a situação de Rosa só piorava. Ela tinha 63 anos agora, o corpo completamente quebrado por décadas de trabalho pesado. As dores eram constantes. Andava curvada, cada passo era um esforço imenso. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar uma xícara. A artrite tinha deformado seus dedos de tal forma que ela precisava de ajuda até para abrir uma garrafa. O dinheiro da aposentadoria não era suficiente. Rosa começou a atrasar o aluguel. O proprietário, um homem sem paciência, ameaçou despejá-la. Ela implorou por mais tempo, prometeu pagar assim que conseguisse. Mas como ia conseguir se não tinha mais condições de trabalhar? Vendeu os poucos móveis que tinha. Vendeu as joias simples que guardava há anos. Vendeu até o fogão velho.
mas o dinheiro acabava rápido e as contas continuavam chegando. Foi então que Rosa tomou a decisão mais difícil de sua vida. Ia procurar Miguel novamente. Dessa vez não era apenas por saudade, era por necessidade. Estava passando fome e estava prestes a ficar na rua. Precisava de ajuda. Não pediria muito, apenas o suficiente para pagar o aluguel atrasado, para comprar comida. Era o mínimo que um filho podia fazer pela mãe, que sacrificou tudo por ele. Rosa pegou o endereço atualizado de Miguel através da mesma conhecida. Ele tinha se mudado. Agora morava numa mansão ainda maior, num bairro ainda mais exclusivo. Rosa juntou as poucas moedas que tinha e pegou o ônibus. A viagem foi ainda mais torturante do que da primeira vez. Seu corpo doía tanto que ela teve que descer no meio do caminho para descansar. Quando finalmente chegou na frente da mansão de Miguel, Rosa ficou boquiaberta. Era um palácio. Portão de ferro trabalhado, jardim imenso, 3 carros importados estacionados na garagem. Seu filho tinha tudo isso enquanto ela mal tinha o que comer. A ironia era cruel. Tudo aquilo tinha sido construído com a base que ela proporcionou. Cada tijolo daquela mansão representava um dia de trabalho dela na lavanderia. Cada carro caro representava noites em que ela passou fome para pagar a faculdade dele. Rosa respirou fundo e tocou a campainha. Uma empregada atendeu pelo interfone. Rosa explicou que era a mãe de Miguel e precisava falar com ele urgentemente. A empregada disse para esperar. Minutos se passaram. Rosa ficou ali parada na calçada, apoiada no portão porque suas pernas já não aguentavam mais ficar em pé por muito tempo. Finalmente, o portão se abriu. Mas quem apareceu não foi a empregada. Foi o próprio Miguel. Rosa sentiu o coração acelerar. Tinha passado mais de um ano desde a última vez que tinha visto o filho. Ele estava ainda mais diferente. Mais alto, mais forte, vestido de forma impecável. Mas seus olhos estavam frios, duros, sem um pingo do calor que Rosa lembrava de quando ele era criança. Miguel parou a alguns metros de distância. Nem sequer se aproximou para cumprimentá-la. Apenas cruzou os braços e perguntou em tom seco o que ela estava fazendo ali. Rosa tentou sorrir, tentou quebrar o gelo. Disse que estava com saudades, que precisava conversar com ele. Mas Miguel cortou suas palavras. Disse que estava ocupado, que tinha uma reunião importante em meia hora e não tinha tempo para conversa. Rosa sentiu as lágrimas começarem a formar nos olhos. Ela juntou coragem e explicou que estava passando por dificuldades, que tinha perdido o emprego, que a aposentadoria não era suficiente, que estava atrasada no aluguel e correndo risco de despejo. Disse que precisava de ajuda, não muito, apenas o suficiente para pagar as contas atrasadas. A reação de Miguel foi pior do que Rosa poderia imaginar. Ele não demonstrou preocupação, não demonstrou compaixão. Ao invés disso, seu rosto se contorceu em uma expressão de irritação e desdém. Ele disse que não era responsabilidade dele cuidar dela, que ela era adulta, devia ter se planejado melhor para a velhice, que ele tinha suas próprias despesas e não podia ficar sustentando quem não soube administrar a própria vida. Rosa sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Quem não soube administrar a própria vida? Ela tinha gastado cada centavo que ganhou para dar um futuro para ele. Não tinha poupado nada porque todo o dinheiro ia para as mensalidades da faculdade dele, para os livros dele, para as roupas dele. E agora ele tinha a audácia de dizer que ela não soube se planejar. Com a voz trêmula, Rosa tentou explicar. Disse que tinha trabalhado a vida inteira para criar ele, que tinha aberto mão de tudo para que ele pudesse estudar e ter oportunidades. Mas Miguel interrompeu novamente. Disse que ninguém tinha pedido para ela fazer isso, que ela escolheu ter um filho sabendo que não tinha condições. Que as consequências dessa escolha eram problema dela, não dele. Cada palavra era como uma facada no coração de Rosa. Ela não conseguia acreditar que aquelas palavras cruéis estavam saindo da boca do filho que ela amava mais do que tudo no mundo. Tentou se aproximar, estendeu a mão trêmula para tocar o braço dele. Mas Miguel recuou como se o toque dela fosse contaminado. Foi então que Miguel disse algo que Rosa jamais esqueceria. Ele olhou para ela com desprezo absoluto e disse que ela o envergonhava. Que era uma vergonha para ele ter uma mãe assim, pobre, feia, velha, doente. Disse que seus amigos e colegas de trabalho não podiam saber que ele veio de uma família tão miserável. Que ela precisava entender que ele tinha construído uma vida nova e que não havia espaço nessa vida para ela. Rosa não conseguiu segurar as lágrimas. Elas escorreram livremente pelo seu rosto enrugado enquanto ela olhava para o filho, tentando encontrar algum traço do menino que ela conheceu. Mas aquele menino não existia mais. No lugar dele estava um estranho frio, cruel, sem alma. Com a voz quebrada pela emoção, Rosa implorou. Disse que não estava pedindo para morar com ele, não estava pedindo luxo. Apenas queria uma ajuda para não ficar na rua. Prometeu que nunca mais ia incomodá-lo, nunca mais ia aparecer na casa dele. Só precisava daquele auxílio uma única vez. Mas Miguel foi inflexível.
Disse que a resposta era não, que ela precisava resolver seus próprios problemas. Então ele tirou a carteira do bolso, pegou uma nota de R$ 50 e jogou no chão na frente dela. Disse que era tudo que ela ia receber dele e que não queria vê-la ali novamente. Rosa olhou para a nota no chão. R$ 50? Era isso que 40 anos de sacrifício valiam para o filho. R$ 50 jogados no chão como se ela fosse uma mendiga qualquer. Ela se abaixou com dificuldade, as costas doendo terrivelmente, e pegou o dinheiro. Não porque precisava, mas porque cada centavo fazia diferença na situação desesperadora em que estava. Quando Rosa se levantou novamente, Miguel já estava virando as costas para voltar para dentro da mansão. Ela chamou por ele uma última vez. Disse que o amava, que sempre ia amá-lo, não importava o que acontecesse. Mas Miguel nem olhou para trás. Simplesmente entrou na casa e fechou o portão com força, deixando Rosa do lado de fora. Os vizinhos tinham presenciado toda a cena. Algumas pessoas olhavam das janelas, outras tinham parado na rua para ver o que estava acontecendo. Todos tinham ouvido Miguel humilhar a própria mãe. Algumas mulheres balançavam a cabeça em desaprovação. Um senhor idoso cuspiu no chão em sinal de nojo, mas ninguém fez nada, ninguém interveio. Era mais fácil julgar em silêncio do que confrontar um homem poderoso. Rosa saiu dali caminhando devagar, curvada, as lágrimas secando no rosto. Cada passo era doloroso, mas a dor física não era nada comparada à dor que sentia no coração. Tinha perdido o filho, não para a morte, o que talvez fosse mais fácil de aceitar, mas para a ambição, para a vergonha, para a crueldade. Nos dias seguintes, Rosa caiu de cama. A tristeza tinha se transformado em depressão profunda. Ela não tinha mais forças para lutar, não tinha mais vontade de viver. Passava os dias deitada olhando para o teto, sem comer, sem se mexer. As contas continuavam chegando, o proprietário continuava ameaçando despejo, mas ela não se importava mais. Foi uma vizinha, Dona Carmen, que a encontrou quase desacordada de fraqueza. A mulher ficou horrorizada. Rosa estava desnutrida, desidratada, febril. Dona Carmen chamou uma ambulância. Rosa foi levada para o hospital público. Os médicos disseram que ela estava em estado grave, que tinha ficado dias sem se alimentar adequadamente. No hospital, Rosa foi medicada e alimentada através de soro. Lentamente recuperou um pouco das forças, mas a depressão continuava. As enfermeiras percebiam que ela não tinha vontade de melhorar. Apenas existia, mas sem vida nos olhos. Uma assistente social veio conversar com ela. Perguntou sobre família, sobre alguém que pudesse cuidar dela quando recebesse alta. Rosa disse que não tinha ninguém, que o único filho a tinha abandonado. A assistente social ficou indignada. Perguntou o nome do filho, disse que ia entrar em contato com ele e explicar a situação da mãe. Rosa implorou para não fazer isso. Disse que não queria incomodar o filho, que ele tinha deixado claro que não queria saber dela. Mas a assistente social era teimosa. Ela acreditava que todo filho tinha responsabilidade pelos pais idosos. Conseguiu o contato de Miguel através dos documentos de Rosa e ligou para ele. Explicou que a mãe dele estava hospitalizada, que precisava de cuidados, que não tinha para onde ir quando recebesse alta. Pediu que ele pelo menos fosse visitar a mãe no hospital. A resposta de Miguel foi chocante. Ele disse que não conhecia nenhuma Rosa Silva, que devia ser um engano, que não tinha mãe e que não queria ser incomodado novamente. E desligou o telefone. A assistente social ficou sem palavras. Ela voltou ao quarto de Rosa e contou o que tinha acontecido. Rosa não se surpreendeu, apenas fechou os olhos e deixou as lágrimas correrem. Depois de uma semana no hospital, Rosa recebeu alta, mas não tinha para onde ir. O proprietário tinha despejado suas coisas e alugado a casa para outra pessoa durante o tempo que ela esteve internada. Tudo que Rosa tinha no mundo estava em 2 sacolas plásticas que Dona Carmen tinha conseguido resgatar antes do lixeiro levar embora. A assistente social conseguiu uma vaga para Rosa num abrigo para idosos em situação de rua. Era um lugar triste, superlotado, com dezenas de pessoas que também tinham sido abandonadas por suas famílias. Rosa passou a viver ali. Dormia num colchonete fino no chão, dividia um banheiro com outras 20 mulheres, comia a comida doada que nem sempre era suficiente. Foi no abrigo que Rosa conheceu outras mães que tinham passado por situações parecidas. Mulheres que tinham sacrificado tudo pelos filhos e agora estavam ali, esquecidas, abandonadas, esperando apenas a morte chegar. As histórias eram sempre parecidas. Filhos que subiram na vida e esqueceram de onde vieram. Filhos que tinham vergonha da própria origem. Filhos que tratavam as mães como fardos inconvenientes. Rosa fez amizade com uma senhora chamada Benedita. Ela tinha 72 anos e estava no abrigo há 3 anos. Contou que tinha tido 5 filhos, todos bem-sucedidos profissionalmente. Mas nenhum queria cuidar dela. Jogavam a responsabilidade um para o outro até que simplesmente pararam de atender suas ligações.
Benedita dizia que o maior erro da vida dela foi ter vivido apenas para os filhos. Deveria ter guardado alguma coisa para si mesma. As palavras de Benedita ecoavam na mente de Rosa. Será que tinha sido esse o erro? Ter se doado completamente. Ter vivido apenas para Miguel e esquecido de si mesma? Mas como poderia ter feito diferente? Era mãe. Mães se sacrificam pelos filhos. Pelo menos era isso que ela sempre acreditou. Os meses no abrigo foram transformando Rosa. A tristeza deu lugar a uma certa resignação. Ela não tinha mais expectativas. Não esperava mais nada da vida. Apenas sobrevivia, dia após dia, sem propósito, sem alegria. Ajudava nas tarefas do abrigo quando suas dores permitiam. Conversava com as outras mulheres. E as missas que o padre celebrava ali toda semana. Foi numa dessas missas que algo inesperado aconteceu. O padre trouxe um convidado especial. Era um empresário da cidade, um homem chamado Rodrigo Almeida. Ele tinha feito fortuna no ramo imobiliário e agora dedicava parte de seu tempo a trabalhos sociais. Rodrigo falou para as pessoas do abrigo sobre um novo projeto que estava desenvolvendo. Uma cooperativa de trabalho para idosos em situação de vulnerabilidade. A ideia era simples, mas poderosa. Oferecer trabalhos leves e adaptados para pessoas da terceira idade que ainda tinham condições e vontade de trabalhar. Coisas como artesanato, costura, pequenos serviços. Os produtos seriam vendidos e o lucro dividido entre os cooperados. Além disso, Rodrigo estava construindo pequenas casas populares onde os cooperados poderiam morar com dignidade. Rosa ouviu tudo com atenção. Pela primeira vez em meses, sentiu uma pequena centelha de esperança. Ela ainda sabia costurar. Suas mãos estavam deformadas pela artrite, mas talvez ainda conseguisse fazer alguns trabalhos simples. Depois da palestra, Rosa se aproximou de Rodrigo e perguntou se poderia participar da cooperativa. Rodrigo olhou para aquela senhora frágil e viu determinação em seus olhos. Ele sorriu e disse que sim, que todas as pessoas ali eram bem-vindas desde que tivessem vontade de trabalhar. Rosa sentiu lágrimas nos olhos, mas dessa vez não eram lágrimas de tristeza. Era alívio. Talvez ainda houvesse uma chance de reconstruir sua vida. A cooperativa começou a funcionar 3 meses depois. Rosa foi uma das primeiras a se inscrever. Ela foi designada para o setor de costura. O trabalho era leve, adaptado às suas limitações. Fazia pequenos remendos em roupas, costurava botões, fazia bainhas simples. Não era nada comparado ao trabalho pesado que fazia na lavanderia, mas para Rosa era perfeito. O melhor de tudo é que ela começou a ganhar um dinheiro extra. Não era muito, mas era honesto, era digno. Pela primeira vez em anos, Rosa voltou a ter esperança de sair daquela situação. Trabalhou duro na cooperativa. Chegava cedo, saía tarde, fazia tudo com capricho e dedicação. Logo se tornou uma das costureiras mais requisitadas. Rodrigo percebia a dedicação de Rosa. Ele via nela algo especial, uma força interior que não tinha sido completamente quebrada apesar de todo o sofrimento. Começou a conversar mais com ela durante as visitas à cooperativa. Rosa contava sua história, falava sobre o filho que a tinha abandonado. Rodrigo ouvia com atenção e compaixão. Foi Rodrigo quem sugeriu que Rosa procurasse ajuda jurídica. Ele explicou que existiam leis de amparo ao idoso, que filhos tinham obrigação legal de cuidar dos pais quando estes precisavam, que Miguel poderia ser obrigado judicialmente a pagar uma pensão alimentícia para ela. Rosa ficou surpresa. Não sabia que tinha esses direitos. Rodrigo apresentou Rosa a uma advogada que fazia trabalho voluntário. Doutora Helena era uma mulher de 40 e poucos anos, determinada e apaixonada por justiça social. Quando ouviu a história de Rosa, ficou indignada. Disse que ia mover uma ação de alimentos contra Miguel imediatamente. Rosa hesitou, não queria causar problemas para o filho. Mas doutora Helena foi firme. Disse que não era sobre causar problemas, era sobre justiça. Rosa tinha direito a ser cuidada pelo filho que ela criou com tanto sacrifício. A ação foi movida. Miguel foi notificado judicialmente. A primeira reação dele foi de raiva. Como ousavam processá-lo, ele contratou um advogado caro e tentou se livrar da responsabilidade. Alegou que não tinha condições de pagar pensão para a mãe, que suas despesas eram altas, que mal conseguia se manter. Mas doutora Helena estava preparada. Ela apresentou provas da situação financeira real de Miguel. Os carros importados à mansão, as viagens internacionais que ele postava nas redes sociais. Ficou claro para o juiz que Miguel tinha plenas condições de ajudar a mãe e simplesmente não queria. A audiência foi marcada. Era a primeira vez que Rosa ia ver Miguel desde aquele dia terrível em frente à mansão dele. Ela estava nervosa, o coração batendo acelerado. Entrou no tribunal apoiada em uma bengala, vestindo roupas simples mas limpas que tinha conseguido na cooperativa. Miguel chegou de terno caro, acompanhado de seu advogado. Quando viu a mãe, desviou o olhar imediatamente.
sentou do outro lado da sala o mais longe possível dela. O juiz, Dr. Marcelo Ferreira, era um homem de idade, com olhos cansados mas justos. Ele leu o processo e olhou para Miguel com desaprovação. O advogado de Miguel tentou argumentar. Disse que a mãe tinha abandonado o filho quando jovem, que ele tinha crescido sem apoio dela, que não devia nada a ela. Mas doutora Helena estava preparada. Apresentou documentos, testemunhas, provas de que Rosa tinha criado Miguel sozinha, trabalhando em 2 empregos para pagar a faculdade dele. O juiz pediu para Miguel falar. Queria ouvir dele diretamente. Miguel se levantou, claramente desconfortável. Repetiu o que o advogado tinha dito, que não tinha obrigação de cuidar da mãe, que ela deveria ter se planejado melhor. O juiz o interrompeu. Perguntou se era verdade que Rosa tinha trabalhado para pagar a faculdade dele. Miguel hesitou antes de responder que sim, mas que ninguém tinha pedido para ela fazer isso. Nesse momento que o juiz perdeu a paciência. Ele se levantou da cadeira e olhou para Miguel com uma expressão de profundo desgosto. Disse que em 30 anos de carreira tinha visto muitos casos difíceis, mas raramente tinha presenciado tamanha ingratidão. E Rosa tinha cumprido seu papel de mãe com excelência, abrindo mão de sua própria vida para dar oportunidades ao filho. E agora esse mesmo filho, que estava rico exatamente por causa dos sacrifícios dela, se recusava a dar o mínimo de dignidade para a mulher que o criou. O juiz determinou que Miguel deveria pagar uma pensão alimentícia mensal para Rosa no valor de 3 salários mínimos. Além disso, deveria arcar com todas as despesas médicas dela. A decisão era irrecorrível. Miguel ficou vermelho de raiva, tentou protestar, mas o juiz bateu o martelo. O caso estava encerrado, Rosa saiu do tribunal atordoada, tinha ganhado. Ia receber uma pensão que permitiria viver com dignidade. Mas a vitória tinha um gosto amargo. Ela não queria o dinheiro de Miguel dessa forma. Queria o amor dele, o carinho, a presença. Dinheiro era apenas uma compensação triste por tudo que ela realmente desejava e nunca ia ter. Miguel saiu do tribunal furioso. Sua imagem pública tinha sido manchada. A história tinha vazado para a imprensa local. Os jornais publicaram matérias sobre o empresário bem-sucedido que tinha abandonado a mãe idosa. Nas redes sociais, as pessoas comentavam indignadas. Clientes começaram a cancelar contratos com a empresa dele. Sua reputação estava destruída. Foi então que Miguel percebeu que suas ações tinham consequências. Pela primeira vez em anos, foi forçado a refletir sobre o que tinha feito. Começou a lembrar da infância, das noites em que a mãe chegava exausta do trabalho, mas ainda encontrava energia para brincar com ele. Das vezes em que ela comeu apenas pão para garantir que ele tivesse uma refeição completa. De como ela nunca reclamava, nunca pedia nada em troca, apenas o amava incondicionalmente. As memórias voltavam como ondas, uma após a outra. Miguel se lembrava do dia em que ficou doente na infância e a mãe passou a noite inteira acordada ao lado da cama dele, colocando compressas frias na testa, rezando para que a febre baixasse. Lembrava de quando foi humilhado na escola por causa das roupas velhas e a mãe, mesmo sem dinheiro, conseguiu comprar um uniforme novo para ele se sentir melhor. Lembrava de cada sacrifício, cada gesto de amor, cada lágrima escondida que ela derramou para que ele nunca percebesse o quanto as coisas eram difíceis. E então Miguel percebeu a verdade devastadora. Ele tinha se tornado exatamente aquilo que mais desprezava. Um homem sem caráter, sem gratidão, sem humanidade. Tinha trocado o amor da mãe por dinheiro, status e aprovação social. Tinha rejeitado a pessoa mais importante de sua vida porque ela não se encaixava na imagem de sucesso que ele queria projetar. A culpa começou a consumi-lo. Miguel não conseguia mais dormir. Toda noite via o rosto da mãe em seus sonhos. Aqueles olhos tristes, marejados de lágrimas, olhando para ele com uma mistura de dor e amor incondicional. Acordava suado, com o coração acelerado, a consciência pesada como chumbo. Os negócios de Miguel começaram a desmoronar. A reputação manchada afetou profundamente sua empresa. Clientes importantes cancelaram contratos. Sócios se afastaram. Bancos negaram financiamentos. Tudo que ele tinha construído estava ruindo porque ninguém queria fazer negócios com um homem capaz de abandonar a própria mãe. Mas o pior não era a queda financeira. Era o vazio que Miguel sentia. Ele tinha dinheiro, tinha bens materiais, mas não tinha paz, não tinha felicidade. Percebia agora que tinha perseguido as coisas erradas a vida inteira. Tinha corrido atrás de riqueza e status, mas tinha perdido o que realmente importava no processo. Foram os amigos ricos que Miguel descobriu que não eram realmente amigos. Assim que sua reputação foi manchada, todos sumiram. Ninguém mais o convidava para eventos sociais. Ninguém mais atendia suas ligações. As mesmas pessoas que o elogiavam quando ele estava no topo agora o evitavam como se fosse contagioso. Miguel entendeu que tinha trocado o amor genuíno da mãe por relações superficiais baseadas apenas em interesse. 3 meses depois da decisão judicial, Miguel tomou uma decisão.
ia procurar a mãe. Não porque era obrigado, não porque queria limpar sua imagem, mas porque finalmente tinha entendido o tamanho do erro que cometeu. Precisava pedir perdão, mesmo sabendo que provavelmente não merecia ser perdoado. Miguel descobriu, através de contatos, que Rosa estava morando numa das casas da cooperativa criada por Rodrigo Almeida. Era uma casa simples, pequena, mas digna. Ele dirigiu até lá numa tarde de sábado. O coração batia forte enquanto estacionava o carro. Tinha medo da reação dela. Tinha medo de vê-la e perceber o quanto tinha envelhecido, o quanto tinha sofrido por causa dele. Bateu na porta com as mãos tremendo. Foi Benedita, a amiga de Rosa, quem atendeu. Quando viu Miguel, a expressão dela mudou imediatamente para desaprovação. Ela sabia quem ele era. Rosa tinha contado tudo. Benedita perguntou com frieza o que ele queria. Miguel disse que precisava falar com a mãe. Benedita hesitou, mas acabou deixando ele entrar. Rosa estava sentada numa cadeira simples perto da janela, costurando um botão numa camisa. Quando ouviu passos e olhou para cima, seus olhos se arregalaram ao ver o filho. A agulha caiu de suas mãos trêmulas. Por um longo momento, nenhum dos dois disse nada. Apenas se olharam, mãe e filho separados por anos de mágoa, por um abismo de dor que parecia intransponível. Miguel foi quem quebrou o silêncio. Com a voz embargada, disse que precisava falar com ela. Rosa assentiu lentamente e pediu para Benedita deixá-los sozinhos. A amiga saiu relutante, mas não antes de lançar um olhar de advertência para Miguel. Se ele fizesse qualquer coisa para machucar Rosa novamente, ia ter que responder a ela. Quando ficaram sozinhos, Miguel se ajoelhou na frente da mãe. As lágrimas começaram a cair pelo seu rosto antes mesmo que ele conseguisse falar. Rosa ficou surpresa. Nunca tinha visto o filho chorar assim desde que ele era criança. Miguel tentou falar, mas a voz não saía. A emoção era forte demais. Finalmente, depois de vários minutos, ele conseguiu dizer as palavras que precisava dizer. Disse que era um monstro, que não merecia ser chamado de filho, que tinha passado os últimos meses vivendo um inferno porque finalmente tinha entendido a gravidade do que fez. Pediu perdão de joelhos, com o rosto lavado em lágrimas, sabendo que provavelmente não merecia ser perdoado. Disse que entenderia se ela o odiasse, que entenderia se ela nunca mais quisesse vê-lo. Mas precisava que ela soubesse que estava verdadeiramente arrependido. Rosa ouvia tudo em silêncio. As lágrimas também escorriam pelo seu rosto enrugado. Durante meses ela tinha sonhado com esse momento. Tinha imaginado o filho voltando, pedindo perdão, reconhecendo o erro. Mas agora que estava acontecendo, não sabia como se sentir. A dor tinha sido profunda demais. A rejeição tinha deixado cicatrizes que talvez nunca se curassem completamente. Com a voz fraca, Rosa perguntou por que ele tinha mudado de ideia. Porque agora, depois de tanto tempo, depois de tanta crueldade, ele estava ali pedindo perdão. Miguel foi honesto. Disse que a princípio tinha se recusado a enxergar a verdade. Mas quando sua vida começou a desmoronar, quando perdeu tudo o que achava importante, finalmente entendeu que tinha perseguido as coisas erradas. Tinha trocado amor por dinheiro, família por status, humanidade por aparências. Rosa olhou para o filho ajoelhado na frente dela. Via sinceridade em seus olhos. Via remorso genuíno. Mas também via o quanto ele tinha mudado. Não era mais aquele menino que ela conheceu. Era um homem quebrado, destruído pelas próprias escolhas. E Rosa, apesar de toda a dor, apesar de toda a mágoa, sentiu algo que não esperava sentir. Sentiu compaixão. Porque é isso que mães fazem. Mesmo depois de serem machucadas, mesmo depois de serem rejeitadas, ainda amam. É um amor que não faz sentido racionalmente, que não pode ser explicado com lógica. É um amor que simplesmente existe, incondicional, eterno, impossível de destruir completamente, não importa o que aconteça. Rosa estendeu a mão e tocou o rosto molhado de lágrimas do filho. Miguel se desfez completamente. Abraçou as pernas da mãe e chorou como não chorava desde criança. Pediu perdão repetidas vezes entre soluços. E Rosa, com o coração partido mas ainda capaz de amar, passou a mão pelos cabelos dele e disse as palavras que ele precisava ouvir. Disse que o perdoava, mas o perdão não significava que tudo voltaria a ser como antes. Rosa deixou isso claro. Disse que as feridas eram profundas demais para cicatrizar rapidamente. Que ia precisar de tempo para confiar nele novamente. Que as ações dele nos próximos meses, nos próximos anos, é que iam determinar se realmente podiam reconstruir uma relação. Miguel aceitou as condições. Disse que faria qualquer coisa para provar que tinha mudado, que ia passar o resto da vida tentando compensar a dor que causou. Rosa assentiu. Disse que ele podia começar visitando-a regularmente. Não precisava levar dinheiro, não precisava levar presentes caros. Apenas precisava estar presente.
Era tudo o que ela sempre quis. Nos meses seguintes, Miguel cumpriu a palavra. Visitava Rosa toda semana. No começo era desconfortável. Havia muita dor entre eles, muitas feridas abertas. As conversas eram curtas, formais. Mas aos poucos, com o tempo, o gelo foi derretendo. Começaram a conversar sobre o passado, sobre as memórias boas que existiam antes de tudo desmoronar. Miguel também começou a ajudar na cooperativa. Usou seus contatos empresariais para conseguir mais clientes para os produtos feitos pelos idosos. Fez doações para melhorar a estrutura do lugar, mas sempre com humildade, sem querer aparecer, apenas tentando fazer o bem de verdade. Rodrigo Almeida ficou surpreso com a transformação de Miguel. Ele tinha ouvido as histórias sobre aquele homem cruel que abandonou a mãe. Mas a pessoa que via agora era diferente. Era alguém genuinamente tentando se redimir, genuinamente mudado pela experiência de perder tudo e entender o que realmente importava na vida. Um dia, Rodrigo chamou Miguel para uma conversa. Disse que a cooperativa estava crescendo além do esperado e precisava de alguém com experiência em gestão para ajudar a administrar. Perguntou se Miguel estaria interessado em trabalhar como voluntário alguns dias por semana. Miguel aceitou imediatamente. Trabalhar na cooperativa mudou Miguel de formas que ele não esperava. Pela primeira vez na vida, estava fazendo algo que não era apenas por dinheiro ou status. Estava fazendo algo que realmente ajudava pessoas. E o impacto direto de seu trabalho na vida daqueles idosos. Via sorrisos, via esperança, via dignidade sendo restaurada. E isso preenchia um vazio dentro dele que todo o dinheiro do mundo nunca tinha conseguido preencher. Rosa observava a transformação do filho com uma mistura de orgulho e tristeza. Orgulho porque finalmente ele estava se tornando o homem que ela sempre sonhou que ele fosse. Tristeza porque tinha sido necessário tanto sofrimento para que essa mudança acontecesse. Se ao menos ele tivesse aprendido essas lições antes, quantas dores poderiam ter sido evitadas. 2 anos se passaram desde aquele dia em que Miguel tinha ajoelhado e pedido perdão. A relação entre mãe e filho tinha se reconstruído lentamente, tijolo por tijolo. Não era perfeita, as cicatrizes ainda estavam lá, mas era real, era honesta. Era baseada em respeito mútuo e amor verdadeiro. A vida de Rosa também tinha mudado significativamente. Ela não morava mais naquela casinha simples da cooperativa. Miguel tinha insistido para que ela se mudasse para uma casa maior e mais confortável que ele tinha comprado. Não era uma mansão, era algo modesto mas aconchegante, com um quintal pequeno onde Rosa podia cultivar suas plantas. Ela tinha recusado várias vezes, mas Miguel insistiu. Disse que não era sobre luxo, era sobre conforto. Sobre dar para ela na velhice um pouquinho da tranquilidade que ela merecia e nunca teve. Rosa aceitou, mas com uma condição. Benedita, sua amiga do abrigo, moraria com ela. Não ia deixar a amiga para trás. Miguel concordou sem hesitar. Comprou móveis confortáveis, contratou uma enfermeira para visitar Rosa regularmente e cuidar de suas dores crônicas. Sempre com o cuidado de perguntar o que a mãe queria, sempre respeitando os desejos dela. As visitas de Miguel se tornaram ainda mais frequentes. Ele almoçava com Rosa todo domingo. Levava a esposa que tinha conhecido recentemente, uma mulher simples e gentil que trabalhava como professora. Diferente das namoradas anteriores que Miguel tinha, obcecadas por dinheiro e status, ela valorizava as coisas certas. E amava Rosa como se fosse sua própria mãe. Numa tarde de domingo, enquanto almoçavam juntos, Miguel fez um anúncio. Disse que ia vender a empresa. Tinha recebido uma proposta boa de um grupo de investidores. Com o dinheiro da venda, ia criar um instituto dedicado a ajudar idosos abandonados. Um lugar onde pudessem receber cuidados adequados, ter moradia digna, trabalhar se quisessem, ter acompanhamento médico e psicológico. Seria o projeto de sua vida. Rosa ouviu com lágrimas nos olhos. Aquele era o filho que ela sempre sonhou ter. Um homem preocupado em fazer diferença no mundo, em ajudar quem precisava. Ela segurou a mão dele e disse que estava orgulhosa. Pela primeira vez em anos, disse essas palavras e realmente sentia elas no fundo do coração. O instituto foi criado e batizado com o nome de Rosa Silva. No dia da inauguração, centenas de pessoas compareceram. Idosos que seriam beneficiados pelo projeto, voluntários, doadores, autoridades locais. Miguel fez um discurso emocionado, contou sua história sem esconder nada. Falou sobre como tinha sido um filho cruel e ingrato, sobre como tinha abandonado a mãe, sobre como quase tinha perdido tudo por causa de sua arrogância e falta de empatia. Disse que o instituto era sua forma de tentar fazer alguma diferença no mundo. Não apagava os erros do passado, mas talvez pudesse ajudar a evitar que outras histórias trágicas como a dele acontecessem. Terminou o discurso pedindo para Rosa subir ao palco. Ela subiu apoiada em sua bengala, andando devagar por causa das dores nas costas. Quando chegou ao microfone, a plateia inteira se levantou e aplaudiu por longos minutos. Rosa, com a voz trêmula de emoção, agradeceu, disse que tinha passado por momentos muito difíceis,
que tinha achado que ia morrer sozinha e abandonada. Mas a vida tinha lhe dado uma segunda chance. Tinha permitido que o filho voltasse, que se redimisse, que se transformasse. Disse que se a história dela pudesse inspirar outras pessoas a valorizarem suas famílias antes que fosse tarde demais, então todo o sofrimento tinha valido a pena. Os anos seguintes foram os mais felizes da vida de Rosa. Ela trabalhou como voluntária no instituto que levava seu nome. Conversava com os idosos que chegavam ali machucados pela vida, abandonados por suas famílias. Oferecia consolo, oferecia sua história como exemplo de que era possível reconstruir, possível perdoar, possível encontrar paz mesmo depois de tanta dor. Miguel dedicou sua vida ao instituto. Trabalha dia e noite para garantir que funcionasse perfeitamente. Conseguiu parcerias com empresas, doações de pessoas físicas, apoio do governo. Em 5 anos, o Instituto Rosa Silva tinha ajudado mais de 3.000 idosos. Tinha salvado vidas, restaurado dignidade e reconstruído famílias. Sempre que Miguel se sentia cansado, sempre que o trabalho ficava difícil demais, ele olhava para a mãe. E aquela senhora de cabelos completamente brancos, rosto marcado pelas rugas do tempo e do sofrimento, mas com um sorriso genuíno no rosto. Lembrava de por que estava fazendo tudo aquilo. Lembrava de que cada idoso que ajudava era uma forma de honrar o sacrifício da própria mãe. Rosa viveu até os 83 anos. Nos últimos meses de vida, ficou acamada. As dores haviam piorado muito, o corpo finalmente cedendo depois de décadas de trabalho pesado e anos de sofrimento. Mas ela estava em paz. Miguel estava ao lado dela todos os dias. Segurava sua mão, conversava com ela, relembrava as histórias boas do passado. Na última semana de vida de Rosa, Miguel praticamente não saiu do quarto dela. Dormia numa cadeira ao lado da cama. Uma noite, Rosa acordou e o viu ali, dormindo desconfortavelmente naquela posição. Com as forças que ainda tinha, tocou o rosto dele suavemente. Miguel acordou imediatamente. Rosa disse que precisava contar algo para ele. Com a voz fraca, quase um sussurro, disse que o perdoava completamente. Não havia mais mágoa, não havia mais dor, apenas amor. Disse que estava orgulhosa do homem que ele tinha se tornado, que podia partir em paz sabendo que o filho tinha encontrado seu caminho. Miguel chorou, segurando a mão frágil da mãe. Disse que tudo o que ele era, tudo o que tinha conquistado de verdadeiramente importante na vida, era por causa dela. Que ela tinha sido a melhor mãe que alguém poderia ter. Lamentava profundamente os anos perdidos, mas era grato pelos anos que puderam reconstruir juntos. Rosa sorriu, fechou os olhos e disse que estava cansada. Miguel continuou segurando sua mão enquanto ela adormecia. Horas depois, ainda segurando aquela mão que um dia ensinou ele a dar os primeiros passos, Miguel sentiu o último suspiro da mãe. Rosa Silva havia partido, mas partiu em paz, cercada de amor, exatamente como merecia. O funeral de Rosa foi imenso. Centenas de pessoas compareceram. Idosos que ela tinha ajudado no instituto, voluntários, conhecidos de toda uma vida. Miguel fez questão de fazer uma cerimônia digna, bonita, cheia de flores e música. No discurso fúnebre, ele contou a história completa. Não escondeu seus erros, não suavizou suas falhas. Contou tudo porque queria que a história da mãe servisse de lição. Disse que Rosa tinha sido uma guerreira, que tinha enfrentado a pobreza, a solidão, o abandono, e ainda assim nunca tinha perdido a capacidade de amar. Que ela perdoou o filho mesmo quando não merecia ser perdoada. Que ela ensinou a lição mais importante que alguém pode aprender, que nunca é tarde para mudar, para se redimir, para fazer o certo. Miguel terminou o discurso com um apelo. Pediu para que todos que estavam ali olhassem para suas próprias vidas, para suas próprias famílias, que não cometessem o erro que ele cometeu. Que valorizassem as pessoas importantes enquanto ainda havia tempo. Que não esperassem perder tudo para entender o que realmente importava. Depois do funeral, Miguel continuou o trabalho no instituto com ainda mais dedicação. Era sua forma de manter viva a memória da mãe. Cada idoso que ajudava, cada sorriso que via, cada família que era reconstruída, era uma homenagem a Rosa Silva. A mulher que tinha trabalhado 40 anos para criar o filho, que tinha sido abandonada e humilhada, mas que no final tinha vencido. Vencido porque conseguiu transformar dor em propósito, sofrimento em sabedoria, rejeição em perdão. E essa história nos ensina algo fundamental sobre a vida. Mostra que sucesso financeiro sem humanidade é vazio. Que riqueza material sem amor não vale nada. Que podemos subir muito na vida, conseguir tudo que sempre sonhamos, mas se no processo perdemos nossa essência, se nos esquecemos de onde viemos, se abandonamos quem nos ajudou a chegar onde chegamos, então não conquistamos nada de verdadeiro. A história de Rosa e Miguel nos faz refletir sobre quantas mães estão por aí, envelhecendo sozinhas, abandonadas por filhos que elas criaram com tanto amor. Quantos pais vivendo em asilos ou nas ruas enquanto os filhos vivem em mansões. Quantas famílias destruídas porque alguém achou que status social era mais importante que laços de sangue. Mas também nos ensina que nunca é tarde para mudar,
que mesmo depois dos piores erros, da maior crueldade, ainda é possível se redimir. Não é fácil, não acontece da noite para o dia. Requer humildade, requer reconhecer os próprios erros, requer trabalho constante. Mas é possível. Miguel provou isso. Se você está assistindo essa história e tem pais vivos, pare por um momento e pense. Quando foi a última vez que você os visitou? Quando foi a última vez que disse que os ama? Quando foi a última vez que simplesmente sentou para conversar, sem pressa, sem celular, apenas dando atenção de verdade? Não espere perder para valorizar. Não espere que eles fiquem doentes ou que seja tarde demais para demonstrar seu amor. Não cometa o erro que Miguel cometeu. Porque arrependimento é um peso difícil de carregar. E algumas oportunidades, uma vez perdidas, nunca mais voltam. Se você se identificou com alguma parte dessa história, se ela tocou seu coração de alguma forma, deixe seu like e se inscreva no canal. Compartilhe com pessoas que precisam ouvir essa mensagem. E me conta aqui nos comentários. Você tem valorizado as pessoas importantes na sua vida ou está cometendo os mesmos erros que Miguel cometeu? Lembre-se sempre, o tempo passa rápido. Os pais envelhecem. Um dia eles não estarão mais aqui. E nesse dia, a única coisa que vai importar não são as desculpas que você deu, não são os compromissos que tinha, não é o trabalho que precisava fazer. A única coisa que vai importar são os momentos que vocês tiveram juntos, as memórias que construíram, o amor que demonstraram. Não deixe para depois, não ache que sempre haverá uma próxima vez. Porque às vezes não há. E então tudo o que resta é arrependimento, culpa e lágrimas por tudo que poderia ter sido diferente. Essa foi a história de Rosa Silva, a lavadeira que trabalhou 40 anos para criar o filho, foi abandonada e humilhada, mas que encontrou forças para perdoar e reconstruir. Uma história de dor, mas também de redenção, de erro, mas também de mudança, de perda, mas também de reencontro. Que essa história fique em seu coração. Que ela te faça refletir sobre suas escolhas, suas prioridades, seus relacionamentos e, principalmente, que ela te inspire a fazer diferente, a valorizar quem merece, a amar quem te ama, a honrar quem te criou e sacrificou tudo por você. Até a próxima história.